Nesse vídeo eu vou estar mostrando como a gente pode estar usando o ChatGPT para aprendizagem de idiomas, e aí a gente pode estar usando até um modelo gratuito mesmo, conta gratuita, ou outra IA generativa de texto, mas eu dou preferência para utilizar o ChatGPT. E aqui eu vou mostrar alguns métodos que a gente tem para estar potencializando o aprendizado de idioma, e aí é um método que serve para qualquer língua. Então são 5 formas que eu considero muito eficientes da gente estar utilizando a ferramenta. É claro que tem várias outras formas, mas eu vou estar mostrando 5 formas que eu considero bastante eficientes. Uma coisa muito boa dessas ferramentas é que elas podem te ajudar em qualquer nível de aprendizagem, desde o aprendizagem mais básico, se você quiser que ele fique te sugerindo, por exemplo, palavras para você traduzir para o inglês ou para o idioma que você quiser, ou frases muito curtas. Você pode pedir para ele adaptar a dificuldade da resposta de acordo com o seu nível. E em todas essas formas que eu vou mostrar, você pode estar pedindo para ele ajustar o grau de dificuldade. Então o primeiro método é conversação simulada. Então você vai pedir para o ChatGPT agir como se fosse um falante nativo daquela língua, que eu vou dar o exemplo do inglês, e vai pedir para ele ficar conversando com você como se você fosse um turista brasileiro, por exemplo. E ao final dessa conversa, você pede para que ele te diga quais foram os seus erros e como você poderia ter se comunicado de uma forma melhor. Então todos os prompts que eu vou utilizar eu vou colocar aqui na descrição. Então para esse método de conversação simulada, a gente podia usar esse prompt aqui, por exemplo. Mantenha um diálogo comigo em inglês como se você fosse um atendente de um hotel e eu fosse um turista brasileiro. E aí você pode adaptar para o que você quiser, como se você fosse um garçom, como se você fosse um despachante do aeroporto. Você irá me atender em inglês, esperar eu responder e manterá o diálogo até eu encerrar a conversa. Após encerrar a conversa, corrija minhas frases dizendo onde eu poderia ter respondido de forma melhor ou mais correta. E aí você pode deixar esse prompt salvo e vamos iniciar aqui o chat. Então já traz aqui, com certeza vamos começar. Então ele já vai começar a fazer o papel aqui do atendente em inglês. Então ele escreveu aqui em inglês: boa tarde, bem-vindo ao Grand Park Hotel. Como eu posso te ajudar hoje? E eu escrevi aqui em inglês: boa tarde, eu gostaria de uma reserva para 2 pessoas. E ele responde: claro, pode me dizer seu nome por favor? Para quais datas você gostaria de fazer a reserva? E eu escrevi aqui em inglês: meu nome é Marcelo e eu gostaria de reservar a partir de hoje por 3 dias. E ele vai seguir conversando aqui como se fosse um atendente. Obrigado, Marcelo. Deixa eu checar nossa disponibilidade. Sim, nós temos um ótimo quarto de casal disponível para as próximas 3 noites. Você prefere um quarto com vista para a cidade ou para o jardim? E aí eu respondo aqui para ele: eu gostaria de ficar com a vista para o jardim. E aí você não precisa se preocupar em escrever certo. Você pode ir escrevendo do jeito que você conseguir, como se você realmente estivesse tentando se comunicar com ele. Porque no final ele vai te mostrar onde você estava errado ou onde você poderia ter dito de uma forma melhor. Ótima escolha, tem vista para o jardim. Gostaria de perguntar se você gostaria de café da manhã incluído na sua estadia. E aí eu respondo aqui em inglês: sim, por favor, eu gostaria de incluir o café da manhã. Ele falou: perfeito, eu vou adicionar café da manhã na sua reserva. A gente vai precisar de uma identidade, um passaporte para o check-in e pergunta como eu quero pagar. Com cartão de crédito ou dinheiro. Eu respondo aqui para ele: sim, aqui está meu documento e eu vou pagar com cartão de crédito. Eu vou começar a escrever umas coisas mais erradas aqui para ver se ele me corrige depois. Paying for... Aqui ele já encerrou o atendimento. Muito obrigado, seu Marcelo. Vou receber seu documento e processar o pagamento com cartão de crédito. Aqui está a chave do seu quarto, 204, no segundo andar. Ele falou: o elevador fica logo no final do corredor à sua esquerda. O café da manhã é servido no refeitório das 7 às 10 da manhã. Tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar hoje? No, thanks. E agora, em tese, eu estou terminando a conversa, então ele já tem que mostrar se eu cometi algum erro. Aqui ele termina a conversa: seja bem-vindo, aproveite sua estadia conosco, senhor Marcelo. E se precisar de qualquer coisa, diz que o 0 no seu quarto. Tenha um ótimo dia. Aqui, assim que eu termino de falar, ele já começa a dar o feedback e a correção das respostas, né? Aqui está a correção detalhada de cada uma das suas frases com sugestões de melhorias. Aqui a primeira frase: Good afternoon. I would like a reservation for 2 people. Está boa e compreensível. Versão mais natural. Good afternoon. I'd like to make a reservation for 2 people. Então aqui ele mostra, né? A primeira frase está boa e compreensível. Versão mais natural. É que ele substituiu I would like por I'd like. Make a reservation for 2 people. Aí aqui é a mesma coisa. Meu nome é Marcelo, eu quero uma reserva para os próximos 3 dias. Entendível, mas com pequenas melhorias de fluidez. Versão corrigida. Aí aqui ele muda o final, né? Ao invés de from today for 3 days, I would like to book a room starting today for 3 nights. E aqui ele substitui o would like de novo, né? I'd like to book a room for 3 nights starting today. E assim ele vai, corrigindo
mesmo as que não estejam erradas, ele mostra uma forma mais natural de se falar. Ó, aquela que eu coloquei erros de propósito, né? Eu coloquei I will paying for credit card. Entendível, mas precisa de correções gramaticais. Versão corrigida. I will pay by credit card. Resumo geral do seu desempenho. Aí ele dá o resumo aqui. Se quiser, podemos fazer outro diálogo com um cenário diferente. Restaurante, aeroporto, passeio turístico. Quer? Aí ele mesmo já dá a sugestão para você colocar outro cenário. Então o que você pode fazer? Você pode deixar esse chat salvo, para você não precisar ficar sempre colando esse prompt aqui, você deixa esse chat salvo. Então você pode abrir o menu aqui do ChatGPT, pegar aqui o último chat, sua última conversa, né, e renomear. Então você pode colocar, por exemplo, prática de diálogo em inglês. E qual é a ideia? Para cada uma dessas práticas, para cada uma dessas formas de aprendizado, você pode deixar salvo num chat e toda vez que você quer praticar ela, você vai direto no mesmo chat e já continua daqui, porque você não vai precisar ficar explicando para ele de novo tudo que ele precisa fazer. Você pode voltar aqui depois, se você quiser, e só continuar a conversa aqui. Agora cria um cenário tal. E aí sempre que você quiser, você pode voltar nesse mesmo chat. Se você não estiver achando, você pode vir aqui no campo de busca, procurar o nome desse chat, que no caso é prática de diálogo em inglês, e voltar a praticar no mesmo chat. E caso você seja assinante do plano pago, você tem a pasta de projetos, né? Então você pode pegar cada uma dessas práticas que eu vou mostrar, você pode salvar em um chat diferente. No caso são 5 formas de estudo, então seriam 5 chats, salvo numa pasta projetos, ali que você pode dar o nome de estudo de inglês. Você pode ter uma outra pasta para o estudo de outro idioma. E aí quando você vier aqui nos 3 pontinhos, ele vai dar a opção de você salvar nos projetos. Então vai ficar muito organizado, você vai ter sua pasta projetos e vai ter lá todos os chats nela, cada um com um tipo de prática diferente. E agora eu vou seguir mostrando aqui as outras formas. Então aqui eu vou abrir um novo chat. Então a segunda forma é através de correção e feedback de texto. Então você tenta escrever um texto aqui, um parágrafo sobre algum assunto, e você pode pedir sugestões para ele também. Você pega qualquer texto que você tenha, por exemplo, qualquer notícia, pega qualquer parágrafo e tenta escrever ele em inglês aqui. Então o primeiro prompt poderia ser esse aqui. Eu vou escrever texto em inglês e preciso que me explique os erros que cometi. Me mostre a versão corrigida e também me dê uma versão mais natural, como um nativo falaria, ok? Eu estou pedindo só para ele confirmar, porque a partir daqui eu não vou precisar ficar mais escrevendo isso. Eu vou só escrever o texto direto e ele vai me corrigir. Perfeito, pode deixar GPtinho aqui pronto para isso. Ele escreveu GPtinho porque uma vez eu chamei ele de GPtinho, e agora ele fica falando isso. Vou sempre te entregar as correções do seguinte formato: seu texto original, correção gramatical, versão mais natural, explicação dos erros. Quando quiser já pode mandar o primeiro texto. E aí mais uma vez você pode vir salvar já esse chat. Então aqui eu escrevi um texto já com alguns erros típicos de pessoas que estão iniciando, que vocês vão ver assim que ele corrigir. Mas a tradução seria: no último fim de semana eu fui à praia com a minha família. O tempo estava bom e nós aproveitamos muito. Minha irmã nadou no mar e meus pais andaram na areia. Nós comemos sanduíches e bebemos refrigerante. Foi um dia muito divertido. Então, a partir de agora que eu coloquei esse primeiro prompt aqui, eu só vou escrevendo os textos aqui, ele já vai me corrigir. Perfeito, vamos corrigir o texto conforme combinado. Seu texto original, correção gramatical, versão correta, mas ainda próxima do seu estilo. Então, aqui ele só vai corrigir os erros gramaticais, mas vai manter o mesmo estilo que eu escrevi. Então, aqui ele trouxe a nova versão, ele modificou algumas palavras que estavam erradas, que eu vou te mostrar logo aqui abaixo, que ele mostra aqui tudo que ele mudou. E ele coloca também uma versão mais natural, que seria como um nativo provavelmente falaria, né? E depois ele traz as explicações dos erros, né? Então aqui eu coloquei I always go, ele corrigiu para I went. Erro, mistura de was com o verbo go. Correção, no passado simples é só I went. Então aqui ele modificou na frase, né? Eu coloquei last weekend, I always go, ele corrigiu para last weekend, I went. Aqui outro erro gramatical, we enjoy a lot, ele corrigiu para we enjoyed a lot. Ou mais natural, we had a lot of fun. Erro, o verbo enjoy estava no presente. Correção, passado, enjoyed. Mais natural ainda, we had a lot of fun. E por aí vai, ele vai mostrando todos os erros. Eu botei alguns erros propositais aqui, de tempo verbal, de plural aqui, sanduíche. Se quiser, já pode mandar o próximo texto. E a gente pode fazer a mesma coisa. Pega esse chat aqui e já deixa salvo. Então eu vou abrir aqui o chat, correção e explicação de textos. Então eu posso renomear aqui de uma forma mais simples, botar só correção de textos em inglês. Correção de textos em inglês. E eu estou colocando em caixa alta aqui só para diferenciar, mas como falei, você pode estar, se você tiver o plano pago, você pode estar salvando a pasta projeto também. Então agora eu vou abrir um outro chat para a terceira forma da gente estar estudando. E aí vai ser a mesma coisa, eu vou dar um prompt para ele explicando como que vai ser, como que vai funcionar.
Me dê uma pequena aula simples e objetiva sobre um tema da língua inglesa que eu sugeri. Inclui explicação, estrutura, exemplos e um pequeno exercício, ok? E aqui você não precisa, muita gente gosta de colocar, você é um especialista em ensino de línguas inglesa, ou você é um falante nativo. Eu já sou mais direto com o chat, já falo exatamente o que eu quero, o que ele tem que colocar ou não colocar na resposta. Então eu coloquei aqui, me dê uma pequena aula simples e objetiva sobre um tema da língua inglesa que eu sugeri. Inclui explicação, estrutura, exemplos e um pequeno exercício, ok? E a partir daí, agora eu só vou escrever o tema e ele vai já me trazer uma aula com exemplos e exercícios. Só me diga o tema que eu já monto sua aula. Então vou botar aqui, passado simples, simple past. Vou dar um Enter. Beleza, vamos fazer uma aula simples e objetiva sobre Simple Past, passado simples. Aí dá aqui a explicação, o Simple Past é usado para falar sobre ações que aconteceram, foram concluídas no passado, etc. Aí mostra aqui a estrutura da frase, né? Afirmativa, negativa, interrogativa, formações do verbo no passado, já traz os exemplos e já traz um exercício para eu estar fazendo. Aqui eu posso copiar esse exercício, colar aqui no chat e responder. E aqui embaixo, se eu rolar, eu já vou ver as respostas. Ele já pergunta, você quer outra aula ou quer praticar mais exercício? E aí você pode continuar, se você ainda quer praticar mais, você coloca, me dê mais exercício. E agora, a partir daqui, qualquer tema, você só vai escrever o tema aqui, ele já vai gerar a aula. Por exemplo, uso do verbo to do. Ótima escolha, vamos fazer uma aula simples e clara sobre o uso do verbo to do. Explicação. O verbo to do tem dois usos principais em inglês, to do como verbo principal, to do como verbo auxiliar, resumo da estrutura e exercício. Então, eu pedi sempre uma aula simples e objetiva, com exemplos e exercícios, e é isso que ele está me dando. E aí, mesma coisa, a gente salva esse chat aqui, todo o tema que você quiser da língua inglesa aprender, você simplesmente escreve aqui e ele já vai te trazer essa mini aula, exemplo e exercício. Aí, se você quiser, você pode pedir mais exercícios ou pedir um novo tema. Então, vamos renomear aqui. Então, vou colocar aqui mini aula inglês. Vou colocar esse terceiro entre parênteses também para ficar igual. Prática de diálogo em inglês. E aí, vamos agora para a nossa quarta forma de estudo de idiomas. Vamos abrir um novo chat. E a quarta forma é semelhante àquela forma de você ficar escrevendo textos e pedir para ele corrigir, mas dessa vez você vai pedir para ele ficar te enviando uma sequência de frases, e aí você pode adaptar para o seu nível de dificuldade. Você pode pedir, me dê 10 frases de até 5 palavras, me dê 10 frases de até 10 palavras. Você adapta para o seu nível de dificuldade e pede para ele te gerando essas frases para você ir traduzindo. E aí pode ser tanto do inglês para o português, quanto você pedir as frases em português para você traduzir para o inglês, o que é mais difícil. Geralmente é mais fácil, você aprende primeiro a conseguir ler em outra língua e traduzir para a sua, ou seja, ver o texto em inglês e conseguir passar ele para o português, do que você ver em português e reescrever em inglês, que acaba tendo uma dificuldade maior. Então eu vou colocar aqui, me envie 10 frases em português para eu tentar traduzir para o inglês, está errado, para o inglês. Depois corrija e explique os erros. Aqui ele está pedindo duas opções de resposta. Vou escolher qualquer uma aqui, prefiro essa resposta. Tá aí, ontem eu fui ao cinema com os meus amigos. Nós estamos esperando o ônibus há mais de uma hora. Ela nunca viajou para fora do país. E aí eu vou tentar traduzir aqui e ele vai sempre fazer as mesmas coisas. Corrigir, explicar os erros e me dar uma versão mais natural. Então eu escrevi aqui a tradução das 10 frases para o inglês e vou enviar para ele. Perfeito, sua tradução ficou muito boa. Agora eu vou fazer uma análise detalhada. Ontem eu fui ao cinema com os meus amigos. Eu coloquei, yesterday I went to the movies with my friends. Correção, está perfeito. The movies é uma forma natural de dizer ao cinema nos Estados Unidos. Aí aqui eu botei uma tradução e ele falou, está correta. Comentário, forma comum no inglês americano. No inglês britânico seria traveled, com 2 L's. Ele vai seguindo, fazendo as correções. Seu desempenho foi excelente, todas as frases estão gramaticalmente corretas e são naturais. Se quiser, posso te mandar mais 10 frases com um pouco mais de dificuldade, quer? Então, como ele viu que eu já acertei tudo, ele já quer aumentar o grau de dificuldade. E aí, se você tivesse errado das 10, errado 7, ele provavelmente pediria, posso diminuir um pouco a dificuldade. Ele vai ajustando conforme o seu grau de conhecimento, né? Então, vamos deixar salvo aqui também, esse chat. Quer dizer, deixar salvo não, renomear frases português e inglês. Que eu já sei que são frases que é para eu enviar do português para o inglês. Eu posso deixar um outro chat salvo também ao contrário, do inglês para o português, que aí seria mais fácil, né? Naturalmente. E agora eu vou mostrar a nossa quinta forma de aprender idiomas com o ChatGPT, que seria em forma de diálogo, de pergunta e resposta. E aí seria mais ou menos como se fosse um professor particular mesmo de inglês, que ele perguntaria, ele ficaria numa aula de conversação, ele ficaria perguntando coisas da sua rotina, do dia a dia. Conforme você fosse respondendo, ele iria te corrigindo. Então aqui eu colhei o seguinte prompt: me faça perguntas em inglês sobre minha rotina diária ou qualquer outro assunto. Assim que eu responder, você me corrija e ao final me faça outra pergunta. Então ele vai me perguntando como se fosse um professor particular mesmo. Que horas você costuma acordar de manhã? Aí eu respondi aqui em inglês, eu costumo acordar às 6h30
da manhã. Eu vou enviar para ele. Sua resposta está ótima. Só uma pequena dica para soar ainda mais natural como nativo. Sua frase corrigida. Porque aqui seria mais esse sentido de eu acordo 6h30 na manhã, né? Na parte da manhã. Como se eu acordasse em outros horários também. Ele colocou uma versão mais natural, como o nativo diria. I usually wake up at 6:30. A parte in the morning é opcional, porque o horário já deixa claro. E ele responde e já vai para a próxima pergunta. O que você costuma comer no café da manhã? E aí eu simplesmente vou respondendo, ele já vai me corrigindo em tempo real e vai mandando a próxima pergunta. E aí, se você já tiver uma linguagem mais avançada, você pode pedir perguntas mais elaboradas, num grau de dificuldade maior. E também deixar salvo aqui esse chat para continuar nesse estudo. Então eu vou renomear aqui também, perguntas e respostas em inglês. E agora você tem aqui, vamos dizer, os seus cinco modos de estudo aqui em formato de chat, porque às vezes você pode enjoar de estar estudando de uma forma e você varia, muda para outra forma de estudo. No outro dia você pratica de outra forma. Você poderia também estar deixando todos esses prompts salvos em outro lugar e ficar copiando e colando aqui, mas eu acho que é mais prático você já deixar salvo dentro dos próprios chats e acessar o chat quando for estudar. E se você for assinante do plano pago, é ainda mais prático, você pode criar uma pasta com todos eles. E aí, essas foram só algumas das formas de estudo. Eu coloquei as que eu considero mais eficientes, as que exigem mais, as que puxam mais a gente, né, para conseguir falar na língua. Tem outras formas em que a gente poderia estar usando o modo de voz também. A gente poderia estar fazendo criação de flashcards, por exemplo, eu pedi para ele criar flashcard com frente e verso, e aí a gente copiar esses flashcards e colar em algum aplicativo, como o Anki, por exemplo, aplicativo de flashcard. Várias outras formas de a gente estar pedindo para ele gerar exercícios também. Então, assim, são inúmeras formas que a gente poderia estar utilizando para estudar línguas com o ChatGPT. Mas eu mostrei, acho que eu já testei, acho que eu acho que são mais eficientes. Mas você também pode pegar alguma ideia dessas que eu dei e adaptar da forma que você achar melhor. E também, óbvio, usar para qualquer outra língua que você queira aprender. Então é isso. Esse foi o aprendizado de idiomas aí com o ChatGPT. Espero que seja útil para você e até a próxima.